Olá, meu nome é Flávia de Ávila, eu sou professora de Direito Internacional e pesquisadora do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Estou aqui para apresentar para vocês hoje o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e a possibilidade de peticionar no Sistema Interamericano. O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos foi concebido dentro da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Portanto, para se entender como é possível ter acesso e a ele encaminhar petições que denunciem a violação de direitos humanos, é necessário se conhecer um pouco mais sobre essa organização internacional. A OEA é o principal fórum multilateral do hemisfério para o fortalecimento da democracia, bem como para a promoção dos direitos humanos e para a discussão de problemas comuns das Américas, tais como pobreza, terrorismo, drogas e corrupção. Foi criada em 1948 na 9ª Conferência Internacional Americana, realizada na cidade de Bogotá, da qual participaram 21 países americanos. Desta forma, por meio da Carta de Bogotá, nome pelo qual ficou conhecido o documento de sua criação, instituiu-se a OEA, uma organização regional que integra o sistema das Organizações das Nações Unidas, que partilha vários de seus princípios e ideais. A Carta de Bogotá já sofreu várias modificações, responsáveis pela atualização e reestruturação da OEA. Seus idiomas oficiais são o espanhol, o inglês, o francês e o português, e tem como membros as 35 nações independentes das Américas do Norte, Central, do Sul e Caribe. Sua sede fica localizada na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Na mesma ocasião em que foi criada a OEA, um importante documento foi adotado pelos estados participantes, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Este documento, de 10 de abril de 1948, mesmo antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi o primeiro a catalogar o rol de direitos humanos e determinar que os estados deveriam observar e proteger tais direitos. Como exemplo, temos aí o direito à igualdade perante a lei, de liberdade religiosa e de culto, à maternidade e à infância, aos benefícios da cultura e à educação, entre outros. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem iniciou, portanto, o movimento de proteção aos direitos humanos nas Américas. Contudo, somente após a Convenção Americana dos Direitos Humanos, mais conhecida por Pacto de San José da Costa Rica, adotado em 1969, é que houve a estruturação do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos nos moldes atuais. É importante destacar que, além da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e do Pacto de San José da Costa Rica, também fazem parte do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos vários documentos, como o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos e sociais e culturais, conhecida como Protocolo de San Salvador, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, e Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência. Atualmente, 24 países fazem parte do Pacto de San José da Costa Rica, que foi assinado na Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos em 1969. Contudo, o Brasil só aderiu ao documento em 1992. Conforme disposições do Pacto de San José, estes dois órgãos, a Comissão e a Corte, são os responsáveis por observar o cumprimento por parte dos Estados americanos dos direitos humanos em países do hemisfério. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma das várias comissões que fazem parte da estrutura da OEA. Apesar de ter sido criada em 1959, portanto antes do Pacto de San José, suas funções foram adaptadas pelo Pacto para ter papel mais efetivo na proteção e na garantia de proteção dos direitos humanos nas Américas. Sua sede é na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e é composta por 7 membros eleitos entre listas de candidatos que podem ser encaminhadas por todos os membros da OEA. Dentre as funções da comissão estão as de realizar visitas nos países membros da OEA, publicar informes especiais sobre a atuação dos estados em relação à observação dos direitos humanos, recomendar medidas aos estados, dentre outras. Contudo, as funções a ser melhor detalhadas mais adiante são as seguintes: a de receber, analisar e investigar petições
e a de provocar a função jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi criada pelo próprio Pacto São José da Costa Rica. Entretanto, suas atividades só se iniciaram em 1979, quando o número mínimo de ratificações do Pacto de São José foi alcançado. Sua sede é na cidade de São José, capital da Costa Rica. É composta por 7 juízes eleitos pela Assembleia Geral da OEA entre os candidatos apresentados pelos países membros do Pacto São José da Costa Rica. É o órgão mais importante do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e possui competência consultiva e contenciosa. Porém, para que possa exercer a competência contenciosa, julgando estados que porventura venham a descumprir os direitos humanos contidos nos documentos que compõem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o estado a ser julgado deve ter reconhecido a competência da Corte, conforme disposição do artigo 62 do Pacto. O Brasil pode ser julgado pela Corte em relação a descumprimentos de dispositivos dos documentos do Sistema Interamericano dos quais faça parte, pois o reconhecimento da jurisdição contenciosa se deu em 1998. Contudo, para que um caso possa ser submetido ao julgamento da Corte, a petição deve ser encaminhada à Comissão Interamericana, pois, conforme antes observado, a ela cabe o recebimento e análise desses documentos. Para a apresentação das petições, cabe a observação de alguns critérios. É importante destacar, mais uma vez, que as supostas violações aos direitos humanos devem se referir ao descumprimento dos documentos que fazem parte do Sistema Interamericano, levando-se em consideração que somente estes poderão ser usados como fundamentação de normas internacionais das quais o país denunciado faça parte. Segundo o artigo 44 do Pacto São José, a legitimidade para a propositura de petição ou denúncia é bastante ampla, cabendo a qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou mesmo a ONGs. Desta forma, um terceiro pode denunciar ou peticionar a Comissão Interamericana desde que seja possível individualizar uma ou algumas vítimas. Deve haver menção de nome, nacionalidade, profissão e domicílio da pessoa que propõe a petição ou do representante legal da entidade que a patrocina, além de sua assinatura. Para que o caso seja encaminhado à Corte Interamericana, as supostas violações devem ter ocorrido após a ratificação ou adesão ao Pacto de São José e o reconhecimento da jurisdição da Corte. Isso significa que, para casos que envolvam o Brasil, por exemplo, poderão ser encaminhados para a Corte aqueles ocorridos após 1998. Todavia, é possível encaminhar petições que tramitem somente na Comissão Interamericana para casos ocorridos antes de 1998, desde que fundamentadas em teorias como a imprescritibilidade dos direitos humanos e a necessidade de observação de tratados sobre direitos humanos pelo direito interno. A comissão poderá não admitir a petição se a mesma não observar o disposto nos artigos 46 e 47 do Pacto São José. O artigo 46 trata de exceções preliminares que devem ser observadas pelo peticionário. A primeira delas refere-se ao esgotamento dos recursos internos. Todas as possibilidades administrativas e ou judiciárias cabíveis devem ter sido interpostas antes de o Sistema Interamericano ser acionado. Contudo, essa não é uma regra absoluta e é flexibilizada conforme o parágrafo 2º deste mesmo artigo. Se não houver previsão na legislação do princípio do devido processo legal para situações que envolvam caso, ou não tiver havido possibilidade de acesso aos recursos da jurisdição interna ou impedimento de esgotá-los, ou a demora injustificada na decisão de recursos, é possível a proposição da petição à comissão, desde que tais exceções à regra do esgotamento dos recursos internos tenham sido comprovadas. Além dessas previsões, ainda acrescenta-se a situação em que uma pessoa carece de meios econômicos para pagar um advogado e o Estado não oferece serviços jurídicos gratuitos, ou quando os defensores de direitos humanos do país temem representar uma suposta vítima por terem sofrido ameaças. Também têm sido aceitas petições sem que haja esgotamento dos recursos internos em caso de haver perigo para a vida ou a integridade física da vítima. A denúncia não será admitida
se estiver pendente outro procedimento internacional sobre o mesmo caso. Há um prazo prescricional que deve ser observado, pois a denúncia ou petição não poderá ser apresentada após decorridos 6 meses da data de notificação dos tribunais nacionais sobre o esgotamento dos recursos internos. Entretanto, se não houve o esgotamento dos recursos internos em razão das exceções já mencionadas, permite-se a apresentação do documento em prazo considerado razoável. A denúncia ou petição deve ser apresentada por escrito e os critérios referentes a exceções preliminares, prazos e qualificações mencionados devem ser observados, com as respectivas provas documentais, como cópia dos autos, certidões e declarações. Em relação à violação, a descrição detalhada dos fatos é imprescindível, assim como a indicação de datas e lugares, além da menção do Estado e a fundamentação dos direitos por ele violados na legislação do sistema interamericano e na legislação interna, se for o caso. É de extrema importância indicar o liame entre o Estado e os fatos e de que modo a ação ou omissão estatal se inserem no contexto da violação de direitos. A petição deve conter o nome das vítimas e, sendo possível, o de todas as pessoas da administração pública envolvidas na violação, bem como todas as providências que tenham sido tomadas por autoridades administrativas ou judiciárias e os resultados obtidos por tais ações. Caso não seja possível mencionar tais pessoas ou situações, a petição deve esclarecer a razão. É necessário também que conste ou acompanhe a petição todas as provas necessárias, assim como depoimentos de testemunhas oculares. Se a petição ou denúncia não contiver os elementos básicos necessários, a comissão solicitará ao peticionário que complete as informações. A petição deve ser endereçada à comissão, enviada ao seu escritório executivo ou pelo correio ou por fax ou por e-mail, sendo que neste último caso deve haver ratificação da denúncia por meio de envio da mesma assinada por via postal ou fax. Há um modelo de petição existente no site da Comissão Interamericana. Tal modelo segue a seguinte ordem: pessoa, grupo de pessoas ou organizações que apresentam a petição. A possibilidade de sua tramitação em sigilo, ou seja, sem que o Estado tome conhecimento inicial de sua existência para se evitar quaisquer retaliações. Nome da pessoa ou pessoas afetadas pelas violações dos direitos humanos. O Estado responsável pelas violações aos direitos humanos alegadas pelos peticionários. Fato ou situação denunciada, no qual devem constar os documentos comprobatórios. E o depoimento das testemunhas, direitos humanos violados e sua fundamentação legal, os recursos judiciais destinados a reparar as consequências dos atos mencionados, a indicação se há perigo de vida, integridade ou saúde da vítima e, finalmente, indicar se a reclamação contida na petição foi apresentada a outro órgão internacional de proteção aos direitos humanos, além da assinatura e data da feitura da petição. Se a petição ou denúncia não contiver os elementos básicos necessários, a comissão solicitará ao peticionário que complete as informações. Situações de urgência deverão ser indicadas, pois se há perigo iminente de a vítima vir a sofrer dano irreparável de algum direito fundamental, a comissão tem a faculdade de atuar prontamente, dirigindo-se ao Estado para que o mesmo tome providências para que haja devida proteção. Este pedido de medidas cautelares pode ser sucinto e é recebido pela comissão por qualquer meio de comunicação, seja ele telegrama, fax, e-mail ou internet. O formulário deve ser preenchido da maneira mais completa possível e incluir toda a informação disponível a respeito de um fato em particular que constitua uma ou mais violações de direitos humanos por parte dos Estados-membros da OEA. A redação das respostas deve ser simples e direta, sem retórica política. No caso de a informação solicitada não estar a seu alcance ou não existir, cabe a indicação de informação não disponível ou não aplicável, conforme corresponder. A comissão recebe uma denúncia ou petição por meio de sua secretaria executiva. A denúncia ou petição é examinada com vistas a determinar o cumprimento dos requisitos indispensáveis para iniciar sua tramitação. Se forem cumpridos,
é enviada ao Estado para fins de resposta. Após um período de intercâmbio de informações sobre a denúncia ou petição, a comissão decide quanto à sua admissibilidade. Sendo admissível, a denúncia passa a ser um caso. Nesse momento, a comissão convida as partes a estabelecer um acordo e procurar uma solução amistosa. Embora a comissão ofereça tal possibilidade nessa fase, uma solução amistosa pode ser alcançada em qualquer etapa do trâmite de uma petição ou caso. Se as partes não chegarem a uma solução amistosa, a comissão decidirá então sobre o mérito do caso, ou seja, se existiu ou não a violação de direitos humanos. Se concluir pela ocorrência de uma ou várias violações de direitos humanos, a comissão emitirá e transmitirá recomendações ao Estado, dando-lhe um prazo para o seu cumprimento. Se o Estado as cumprir, dar-se-á o caso por finalizado. Se não, a comissão poderá remeter o caso à Corte ou decidir por sua publicação no seu relatório anual. Durante o trâmite de uma petição ou caso, pode a comissão realizar audiências ao longo das diferentes etapas do procedimento. Nas audiências, a comissão formula perguntas, reduz a termo declarações de testemunhas e peritos e recebe documentos e ouve os argumentos das partes. A participação do peticionário é importante em todas as etapas do procedimento perante a comissão e a Corte, já que ele pode, por exemplo, proporcionar maiores detalhes sobre os fatos, nomes de testemunhas, etc. O peticionário também terá a oportunidade de apresentar comentários à resposta do Estado e de participar de toda a negociação para alcançar um acordo. Além disso, pode apresentar seus argumentos e prestar depoimento no processo perante a Corte Interamericana, se este for o caso. Quando assim for solicitado pelo peticionário, a comissão abster-se-á de revelar sua identidade. É importante ressaltar que essa é uma aula não exaustiva e é sempre imprescindível que se faça a leitura dos tratados aqui mencionados e se busque na jurisprudência da Corte e da Comissão casos que fundamentem o pedido.